Hioevoe Azal, I would speak with you, show yourself! Bem-vindo ao DWBRcast, eu sou o seu host Fred Pavão e aqui ao meu lado está ela, que sempre fica meio assim quando rola toda aquela entoação de cantos a Azal. Thaís Alves. Dá aquele medinho, né? Dá aquele cagacinho. Dá. Vai que no meio daqueles negócios lá, dá uns negócios, né? Ah, mas não dá nada demais, é só... Sumona uns bichos. Não vai summonar nada porque a gente sabe que o latim ali é um latim meio qualquer coisa, né? É verdade, é verdade. Pois é, fale pra gente aí, já que voltamos, né, cara? Estamos de volta. Fale pra gente, fala com as pessoas que estão ouvindo a gente, o que a gente veio revisar hoje na nossa volta, no nosso regresso. Estamos aí revisando The Demons. The Demons! Nada menos que o finale da 8ª temporada da série clássica. Nada menos que um dos meus arcos favoritos da série clássica. Nada menos que Delgadão brilhando mais uma vez. Invocando o catiço, não né, é cara? verdade? E isso aí Coisa também boa. marca. Esse podcast ele é muito importante, não só por revisar Azal e toda... Azal! E Boque, e Mestre, e Terceiro Doutor. Não é só isso. O que acontece é o seguinte, vocês estão se perguntando, mas, pô, primeiro, hoje não é quarta-feira. Não. Porque é terça-feira. Terça-feira. Quarta-feira que é o dia do podcast. É. E hoje não é sexta-feira, que é dia de série clássica. Então o que está acontecendo? Eu estou perdido. O que acontece é o seguinte... Que tá acontecendo? Caro ouvinte, você que está ouvindo a gente aí, independente do dia, este podcast é a comemoração dupla, porque, primeiro, é o primeiro podcast que a gente faz aí pós paternidade e maternidade, né? Sim, que agora depois somos pais. do nascimento do nosso filhinho Nicolas. Exatamente. E ele também marca o aniversário do DWBR. 9 anos 9 de anos de estrada. site. Olha Exatamente, isso, cara. 9 anos, gente. É, custou anos. Pois é, a gente tava aí já pra voltar, né? Porque a gente ficou um mês paradinho por conta da chegada do Nicolas. Isso. Mas a gente pensou, cara, que dia melhor pra voltar que não O no nosso aniversário aniversário e do revisão site. série clássica. Porque poderia Então- ser outra coisa, mas, cara, a série clássica já é a nossa zona... Eu digo zona de conforto, mas não de um jeito ruim. Assim, Não, bom. de uma forma boa. Tipo, a galera que ela espera pra poder assistir a série E clássica o com a gente e tudo finale mais. ainda, né? Exatamente, Que foi um cara. arcão maravilhoso. E eu não poderia querer comemorar de outro jeito senão revisando os meus arcos favoritos, não é mesmo? Não é verdade? Então é isso, vamos parar de enrolação. Pois é. Pegue suas velas, pega seu pozinho que solta o negócio. Né? Pega, Pegue boque. monta o seu altar Wicca. Monte seu altar a Azal e vamos revisar The Demons. Simbora. Ico, Azal. Deus Vem me a livre. mim, Azal. Deus me livre. Deus me livre e guarde. Deus me livre. Cara, Bate na madeira 3 vezes. Hoje nós estamos gravando aqui diretamente dos confins do diabo. Né, The Devil's End. Exatamente. Né, Ou com mais fins do precisamente... diabo. Gostei dessa né, tradução. porque a gente tem o local onde se passa The Demons é no Devil's End. É. Só que a gente não tem tradução oficial pra isso, né? Não, e não aí, tem. como de costume, cunhei aqui Tá certo. uma tradução pra isso, assim como Eu gosto. Artesão Celestial e tantas outras que a gente cunhou. Eu aprovo. Nossa Senhora de Galifrey. É, ai, minha Nossa Senhora de Galifrey. Então não estamos falando do Devil's End, estamos falando dos confins do diabo. Isso. Mais precisamente aonde? Na Corcunda do Diabo, Na corcunda. que é o Devil's Ramp. É, que é, na né? verdade... E tinha um outro, Devil's Hall, que a é caverna, né? É, a caverna, mas a caverna chamava o quê? Corcunda do Diabo, que é o Devil's Ramp. Exatamente. E tinha também o Devil Hall, que era, como é que você tinha traduzido? É o Salão do Diabo. Diabo. Exatamente, pois é. Exatamente. Arcão maravilhoso, cara. The Demons é um arco que sempre que a gente tá falando qualquer coisa do Doctor Who, eventualmente eu vou dar um jeito de fazer um name dropping. Eu vou falar de The Lógico, Demons. sempre. Afinal das contas, é um dos melhores arcos da Era Pertwee. Sim, Assim, reconhecido internacionalmente como um dos melhores arcos da Era é Pertwee real mesmo. oficial mesmo. É tipo, aquele tipo de arco que a gente sempre fala que é imperdível. Sim, e não outro... pode pular, não pode perder. Não. E é um dos melhores mesmo da era dele, né? Pois é, e lembrando aí que apesar da grafia ser esse A com esse E, eu não sei nem Que eu como é essa letra, adoro, né? É, não é Daemons, é Demons. Demons. Essa letra tem um som de I, esse E. É, né? Um E exatamente. meio É latim. tortinho. É latim, mas a gente ainda acha ele em francês, E né? tem várias referências de latim aí Assim, e outros alfabetos, que né? outra Porque afinal, língua- falar em línguas Exatamente. é coisa do demônio. Não, e outra. Que outra língua sumona mais entidades do que o latim, né? Inclusive Exato. por isso que o latim foi abolido, né? É Porque verdade. imagina, você tá ali... Você tá ali Tá fazendo... lendo uma receita de bolo, quando você vê, Isso. você invocou um catiço, um capiroto. Até porque receita de bolo, cozinha, tem tudo a ver com bruxaria, né? Exatamente, é tudo química, né? Ciência, esse é um arco, isso é muito importante Ó, falar isso. ó, olha essa ligação, Ciência e feitiçaria e o místico Tudo muito tá muito interligado. entrelaçado. Sim. E aí isso até sai um pouco da brincadeira, isso é real, né?
esse arco, assim como a gente vai ver, pra quem só viu a série moderna, ainda não tinha visto esse arco, assim como a gente vê lá em Satan's Pit, que tem todo aquele lance que nossa. a figura da besta, na verdade, ela que veio a ser associada à figura de Isso. Lúcifer aqui, do demônio e tudo mais. Exato. É a mesma coisa em Demons, né? Com a gente certeza. vê que a gente tem a bruxa branca lá, da Mrs. Hawthorne, né? Mrs. Hawthorne. Ela- Olive Hawthorne. Isso, ela fala de, não, porque é o chifrudo, é o diabo, é o sete pele, não sei o quê. Aham. E o doutor fala, não existe isso. Eu concordo com você até onde você diz que isso é perigoso, mas isso é uma loucura, não é uma entidade maligna. É. Aí ela, mas olha aqui o chifre. Aí ele começa, né? Ele fala, é chifre então que você quer ver? Vamos ver aqui. Que em algumas comunidades não é visto como demônio, assim como um deus. Então, mas é o que ele fala. Né? Ele fala, vou fazer aqui um slideshow, pega o retroprojetor Pega aí. o Aí ele- retroprojetor. Aí ele começa, ó, tá vendo aqui essa deusa suméria, não sei o quê? Chifre. Esse deus aqui, não sei o quê? Chifre. Chifre. Essas religiões pré-cristãs, tudo chifre. Isso. E o chifre foi associado ao demônio com o passar do tempo. Ela fala assim, o chifre geralmente era associado a poder. Ele fala exatamente. Isso. E essa imagem que vocês têm do diabo com pata de bode, o chifre, não sei o quê, Da na forma verdade que ele é mostrado aqui, né? O Demon aí, né? é uma influência desse ser que está se manifestando aqui, que é o Azal, que a gente vai ver mais pra frente, porque ele e a Joe, eles descobrem, dado ponto do arco, né, isso já um pouquinho Lá pra pra frente, frente. que na verdade a nave dele, que inclusive tá na Corcunda do Diabo, Sim. né, ela tá aqui na Terra há 100 mil anos, então deu tempo do Azal ter aparecido, de outros seres ali de Deimos, que é o planeta, terem Isso. aparecido pros humanos, e os humanos começaram a pintá-lo como o Lúcifer, Satanás, enfim. E como sempre em Doctor Who, né, esse tipo de ser mitológico, né, Aham. que pra nós, assim, na vida real, entre aspas, aparece na mitologia, em Doctor Who é explicado como alienígena, né? É a então, mesma assim, máxima de ele Buffy. é um alien, ele veio de outro planeta, ele tá aqui há não sei quantos, 100 mil anos, Uhum. e ele ajudou a moldar a raça humana, né? O doutor até fala, né? Ele meio que... Moldou imaginário, né? Não, e não só isso, né? Eles foram os responsáveis por, entre aspas, matar os Neandertais e trazer o Homo sapiens. Inclusive, Azal fala isso, né? Porque tem uma Isso. hora... Qual é o grande lance desse arco? Mais uma vez, assim como já era padrão nessa era ali do Pertwee, o mestre estava envolvido em 9 a cada 10 tretas que estavam rolando. Sim. Pro desespero do brigadeiro, né? pra desgraçamento mental do Não, brigadeiro. o brigadeiro tá... Nossa, ele sofre muito. Ele é muito desmoralizado nesse Não, é arco, porque o lance é o tadinho. seguinte, o brigadeiro ele tá de boa com a vida até ele descobrir que é o mestre. Aí você vê que a cara dele, o Aí semblante já- muda, né? Já engole em seco ali, né? Um rosto amargo, né? Pois é, e aí o grande lance é esse, o mestre tá envolvido de novo na treta, ele tá dessa vez se passando por um vigário, né, vigário Maravilhoso isso. é um cargo, né, religioso ali da igreja católica? Quase no caso não padre. católico, né, Acho que não. aqui é anglicano. Anglicano. Mas as patentes, entre aspas, não sei se é patente em religião, mas os cargos A hierarquia, religiosos são né? os mesmos, né? Isso. E aí temos esse vigário, o vigário Magister, Tava na cara, que né? ele é meio esquisitão, ele chegou há pouco tempo, ele sabe sujeira de todo mundo. Sim. E ele é meio aquela máxima do tipo... Do próprio demônio, né? Ele faz aquelas ofertas que você não tem como recusar, né? Porque vai ter uma hora que ele vai super. chegar pra população daquela vilinha, né? Do Devil's End e fala assim, ó... Fulano, e aí? E a sua mulher? Ela vai voltar da viagem? E você? Tá sonegando as coisas? Tá sumindo com as encomendas? Ele sabe os podres de geral. Aí ele fala, não, mas calma, eu tô do lado de vocês. Inclusive, o que vocês quiserem, eu dou pra vocês. Vocês precisam se aliar a mim. Aham. Aperta a minha mão que o que você quer é seu. O que nada mais é do que a representação do próprio diabo. Não, super. É a oferta do demônio ali, né? Isso que ele tá fazendo. Pois é, e aí você tem, porque ele tá com toda essa fachada de que ele é o vigário, porque ali embaixo, né, tem aquela igreja, nas catacumbas Na da caverna, igreja, na cripta. ele tá fazendo literalmente um ritual satânico, né, que não... Chamou um povinho ali, né, Cara, a galera os de minions roupão ali. negro e ele com aquela Nossa. roupa vermelha. Ai, eu e achei ele maravilhoso. E ele tá invocando o Azal, né? Ele tá Primeiro- controlando a mente de todo mundo e tá invocando essa entidade. E Aham. em dado ponto, qual é o grande ponto, a ideia dele? Ele quer controlar a Azal pra fazer a vontade dele. Exato. E aí ele chega num ponto que ele tá batendo o boco com o Azal, porque o Azal também não é besta, não vai sair obedecendo a qualquer um. Lógico que não. Ele fala assim, você é um ser inferior a mim. Não se esqueça do que eu fiz com Atlântida. Então aí entra naquilo que eu tinha falado, que ele foi responsável por destruir os Neandertais e tal. Sim. A galera de Deimos, né, que é o planeta, o Azal fala que ele é o último da raça Ele é o dele. último da raça dele. Mas dá a entender assim que a raça foi responsável por grandes cataclismas ao longo da história humana.
Isso, exatamente. Deixa eu só te interromper aí nesse ponto Claro. e vamos tirar um tempo para Exaltar? exaltar as vestes do mestre. Qual delas? A Aliás, vermelha. todo mundo sabe que eu faço cosplay desse mestre em específico. Sim. Preciso tirar da lista o Vigário Magister, Mas que é legal porque é dos óculos, mas e a roupa vermelha. A veste vermelha, pra mim, Sim. maravilhoso, porque Não, o eu faço com Delgado uma ele é condição. um homem de porte, Eu né? faço esse cosplay com uma condição. Você tem que fazer a Joe sacrifício vestiginal lá. Com toda certeza. Faço com muito gosto. E é muito legal também ver a galera ali que tá junto com ele fazendo um ritual. Os caras tudo vestidos de preto, né? Parece que o Ku Klux Klan, só que preto, né? Uns casaquinhos. Não é nem Ku Klux Klan, é roupa de ritualista. monge. De ritualista mesmo. E ele Quando é de monta monge que é todo... pontudo. Quando é pontudo do diabo. É verdade. E aí ele monta um altar ali, ele recita coisas de trás pra frente. Então, porque né? É tudo são muito os cantos, foda, né? cara. Ele entoa ali a prece asal, né? Que é pra, Isso. ele tá fazendo um ritual de invocação, ele tá summonando o asal. Claro. E tem inclusive história, mais pra frente na hora das Temos curiosidades, a curiosidades. gente vai contar exatamente o que ele tava falando ali naquele momento disco virado da Xuxa. Isso. E é muito louco você falar, né, que o Asal, no fim das contas, ele fala, eu não vou me submeter a você, porque o mestre é uma pessoa que ele acha que ele tem muito poder e ele sempre acaba se frustrando. Ele tem, mas não, é que ele sempre ele se fode. claro, sobre os humanos, de fato, ele tem poder. Sim, Tanto que ele usa muito o lance da hipnose na galera. Isso Sim. continua acontecendo. Isso é uma marca do mestre do Delgado. Claro, inclusive ele faz isso muito nesse... Faz muito nesse nesse arco. Essencialmente ali, os confins do diabo são tudo controlado por ele. Só que parece que dessa vez, né, depois de todos os arcos que a gente teve na 8ª temporada, ele mexeu com algo maior do que ele e não conseguiu controlar. Ele chegou num ponto em que ele brincou com fogo. Literalmente. Porque tem com ali fogo de verdade. Tem aquela barreira de fogo que, na verdade, o foco da Unity nesse episódio fica todo em cima dessa barreira de fogo. O que acontece é o quê? É uma barreira invisível, Isso! mágica, Invisível. que quando você tenta atravessar, você entra em combustão na hora. Então, assim, tem dado momento que o doutor tá de um lado dessa linha e o brigadeiro com a galera dele tá do outro. E ele fala assim, e aí, qual é o lance? Tudo pega fogo? O brigadeiro fala, tudo. Pedra, ferro, madeira, qualquer coisa que a gente tentar passar entra em combustão instantânea. Aí o doutor, ele vai já com já vai arquitetar ele ali, monta o plano, engenhar, que ele faz aquela máquina que é como se fizesse um portal de barreira pra poder ultrapassar. E quem é da Unity que faz essa máquina, Estava Fred esperando Pavão? esperando você perguntar. É lógico. Esse arco também é a estreia de um legado de família. Com certeza. Em Doctor Who, porque a gente tem aí a introdução do Osgood, não da Osgood, mas do Tom Osgood. O sargento Tom Osgood. Exatamente, que é aí... Seria o pai da Osgood, né? Porque o lance é o seguinte... Ou algum ascendente da Osgood, o que acontece é o né? seguinte, ele é um Osgood, ele é sim da família da Osgood. O que aconteceu? Lá na frente, quando o Moffat criou a Osgood, ele chegou a falar em entrevista que o plano dele, que ele queria mesmo, que ela fosse filha do Osgood, porque a idade bateria. Já que a Kate é filha do Brigadeiro, a Kate é um pouco mais velha, o Brigadeiro é um pouco mais velho que esse cara, então daria. Trabalharam Só que juntos. ele nunca... E seria um lance meio de legado de família. Só que ele nunca escreveu isso, deixou ali no preto e no branco, porque ele não queria demarcar nada. Ele falou, era um desejo meu, mas eu também queria deixar um pouquinho aberto. Tá. Mais pra frente, em alguma das aparições da Osgood, que eu não vou lembrar exatamente qual é, ela chega a comentar que tinha um tio dela que tinha passado pela Unity. Isso. Só que também isso não confirma que é o tio dela. Não necessariamente. Pra ajudar aí no ponto de que ela é filha do Osgood e não sobrinha dele, o que acontece é o seguinte, o Osgood ele aparece só nesse arco. Em toda a série clássica. Ele vai aparecer em alguns livros e tal, mas não, o mas ponto na TV... ele aparece só nesse arco. Com a entrada da Osgood no canon, o nome Osgood ficou tão famoso, né? Ficou tão querido pelo público. Pois é, muito. Que eles começaram a introduzir o Osgood. Então, assim, a gente tem ali no quadrinho do 9, naquele Office Secret, do nono doutor, que ele aparece, que ele vai na Unity, ele fala com o Brigadeiro, o Osgood tá lá. Olha aí. Nos quadrinhos do terceiro doutor, o Osgood tá lá. Aquele que a gente, como não podia faltar, que né? a gente já revisou, inclusive, Sim, os quadrinhos tá aqui, gente. da Titan do
do Terceiro Doutor, ele tá lá e ele tem maneirismos exatamente iguais aos da Osgood. Então ele tem a bombinha de asma, que legal. Ele tem os mesmos tiques da Osgood. Exato. Então assim, já é mais do que claro que ele é sim pai da Osgood. Com certeza. Tal qual o Brigadeiro é pai da Kate. Katinha, da Brigadeira, maravilhosa, exatamente. né? É muito legal, Enfim, né? e o Osgood ele é meio que da parte de ciência. Ele vai a campo, mas ele é o que ajuda ali o doutor a mexer na máquina. Na verdade, o doutor faz pra ele, né? E aí ele só aperta ele dá os botões. as instruções e o Osgood vai montando, né? E o doutor se irrita um pouco com ele, doutor né? tem uma hora que faz dá umas broncas nele. Fala assim, homem, eu não acabei de te ensinar, você não é o cara eu da não ciência? consigo ser mais claro do que isso, meu querido. Coitado do Osgood, mas, de fato, ali ele consegue montar o aparato que vai quebrar essa barreira de fogo, Sim. né? Não é nem quebrar, né? Ele faz um portal pra ser atravessável. Pra atravessar a barreira de fogo. E todo o foco da Unity nesse episódio, e principalmente do Brigadeiro, fica ali. Enquanto a gente tem o Yates e o Benton do lado de dentro, e o Yates tem bastante cena com a Jo, ele fica bastante tempo ali com a Jo. O Yates, ele é novo, né? Ele entrou tem alguns arcos, então ele tá ganhando mais destaque com o tempo. O Benton é da antiga já. O Benton é da galera. Ele tem bastante cena ali com foco na Senhora Hawthorne, Sim, né? Ali na com bruxa, a bruxa. Que se chama de bruxa, né? Sim, eu sou uma bruxa branca, eu sou uma bruxa do bem. Mas o arquétipo dela é a véia doida. Né? Isso. Aliás, explique que é Beltane, porque eu, enquanto não praticante das artes ocultas, eu não tenho ideia que porra é essa. Da arte, né? Da craft. Tá muito bem, não wiccanos. Uhum. O que é Beltane, né? Ou Beltane, enfim. Nós temos aí o calendário pagão, né? Calendário Wicca, que tem várias celebrações, incluindo Halloween, incluindo Yule, que é o nosso Natal, né? O cristianismo se apropriou do Yule. Sim. E se tornou Natal. Tem várias outras datas ao longo do ano. E o Beltane é uma dessas datas. No caso, é a celebração da primavera, que é ali em maio. É tipo como se fosse o Yule da primavera. Exatamente. E vou além. Eles falam ali no episódio que tudo se passa no May Day. May Day é o 1º de maio. É em maio mesmo? Beltane é em 1º de maio, no hemisfério norte, tá, gente? Pô, dia do trabalho? Porque lá começa a primavera no hemisfério norte. Deixa eu ver se eu entendi. O Natal se apropriou do Yule e o dia do trabalho, o Beltane virou o dia do trabalho. Não tinha um feriado menos merda, não? O dia do trabalho que se apropriou de Beltane, então, não? Então, é o que eu tô falando, tipo, o Natal se apropriou do Yule, aí virou um feriadão, Natal, é maneirão. Aí o Beltane virou o dia do trabalho, que é tipo um dos feriados mais cagados do ano. Podia ser Páscoa ou qualquer, não sei, dia do índio que fosse, o dia do soldado, que é meu aniversário. Pois é, né? Não, e aí é isso que eles falam, que May Day é 1º de maio, comemoração do início aí, não início, né, necessariamente, mas da primavera, que é agora que vai começar o calorzinho no hemisfério norte, é uma data que eles celebram que aqui é frio, muito. Verdade. E o dia do trabalho veio bem depois. Beltane é muito mais antigo, Sim, né? assim como o Yule antecede o Natal. E é por isso que nós temos aquela dancinha do Midsommar, que essa dancinha é a dancinha do Beltane. Celebra aí o início do May Day. Pra quem não pegou essa referência aí, né, tem aquele filme recente, né, o Midsommar. Que filme eu não recomendo. E eu recomendo. Filme esse que divide opiniões aqui em casa, que é um filme meio, de terror e tal, meio suspense, e que o diferencial dele é justamente esse, né, ao invés de ser um terror, suspense sombrio e tal, é o contrário, é super claro, psicológico, feliz, psicológico, e o lance é que tem momentos nesse arco que, aliás, tem momentos em Midsommar que lembra muito o que acontece nesse arco. Que é justamente as comemorações de ficar rodando ali na vara com os papeizinhos, os lacinhos, muita flor. Que é muito bonito, né? O doutor dançando ali. Só no final. Fim de temporada com dança. The Doctor Dances. Exatamente. Tá pensando o quê? É verdade. Então, é isso que acontece. Ela que explica essa coisa do Beltane. E tem também uma hora que, ali no começo do arco, a gente tem um documentário realizado pela BBC 3 sobre o local. E aí a gente tem, um cientista ali e o repórter. Aí o cientista tá sendo super grosso com o repórter. E o repórter fala assim, e aí, né? Conta pra gente o que é Beltane, né? Aí o cientista fala assim... Você não fez trabalho de casa, não? Você não fez tua pesquisa, não, meu filho? Aí ele... Pro telespectador, tipo, nervosaço, tipo, é lógico que eu sei, caralho, mas não é pra mim. O jornalista sofre, tá? Se bem que cientista também sofre. Vocês são uma categoria que sofre muito, eu compadeço essa dor. Obrigada, é solidária essa causa, né? E aí é muito legal, porque vamos falar um pouquinho de BBC 3. Na época nem existia BBC 3. Então, olha Hoje só que louco. Existe. Esse arco previu várias coisas. Ele previu a arco entrada de da vanguarda Osgood. aqui, tá pensando o quê? Ele previu Midsommar. Também. E ele previu a BBC 3, que não existia.
tinham planos... Nem era pra existir, né? Não, nessa então, época. Eu acredito que a BBC já tinha planos de expandir, não sei o que lá. Sim, claro. Mas assim, a BBC, BBC 3, gente, só pra vocês terem uma ideia, ela estreou em 2003. E esse arco, ele é nos anos 70. Ou 80. Se bem que... Aquela calça boca de sino da Jo não me deixa... Eu tava na hora da gente falar, Por favor. A máxima dos reviews da Era Perto é isso, é falar sobre 70 e 80. Isso. Porque, maluco, você não vem pra mim, não chega pra mim e tenta me convencer que esse mentira. arco é nos anos 80. Não é. Quando a Jo tá citando Era de Aquários, como se fosse música novona. Como entendeu? se estivesse na moda, né, ali então, na época. Em 80, amiga, já não era mais, você tá datando a parada aí. Não, eu acho que não tem nada a ver isso. Esse arco específico não pode ser nos anos 80, Nenhum não é possível. deles, cara. Aquela calça boca de sino da Jo Até ela pode ser uma pessoa que se vestia... Fede, como você diz. Fede aos anos 70, pelo amor de Olha, Deus. enquanto uma pessoa, eu vou ser muito sério, eu tenho um jeito de vestir muito da minha época, né, nos anos 90, ali começando nos anos 2000, a gente se vestia de um jeito que é como eu visto hoje. É lógico. Eu não me visto como jovens, até porque eu não sou um jovem. Tô aí já, tô virando o INTA já. Tá chegando o aniversário do Fred, hein, gente? Vamos lembrar, hoje é dia 21 pra vocês têm 1 mês e 4 dias. 25 de agosto. É verdade. Pra quem marquem quer saber. isso aí. Pra quem quer saber, aí se você tá ouvindo no futuro, aceita presentes atrasados também. Com certeza. Então, assim, eu me visto como era confortável pra mim desde sempre. Pois é. Talvez seja isso. Às vezes anos 80, mas a Jo é uma mulher que, não, gostava de como vestia nos 70. Vai saber. Você tá forçando a barra, viu? Você claro. tá forçando muita barra. Eu acho que é meio demais brincando. isso aí, né? Pelo amor de Deus. E falando em Jo, né? Aqui ela tem um papel um pouco mais de destaque. Teve arcos que ela não apareceu muito. O mas último eu acho a gente que falou muito que ela ficou de meio escanteio, fora. né? Mas aqui não, aqui ela tem um papel super ativo. Você vê que, por exemplo, quando o doutor fala que quer entrar na caverna pra ver o que tá acontecendo, Sim. ela fala, eu quero ir também, posso? E o doutor, claro, eu adoraria a companhia. Então, assim, você vê que ela é destemida, ela vai, ela tem coragem, ela não tem medo do que vai acontecer. Sim, e ela ali. tá o tempo todo com ele nesse arco, né? Sim. Dificilmente ela separa, você passa no finalzinho ali que ela vai virar o sacrifício, mas fora isso... E tem um momento que o doutor é congelado, não podemos nos esquecer deste momento, que né? na primeira hora que summonam o Azal, né? Isso. Porque o mestre e o doutor, eles demoram a se encontrar nesse arco, Demora. Né? E aí, enquanto o doutor tá fazendo as paradas lá na caverna, lá na Corcunda... Sim, com a Jo. Com a Jo, exatamente... O brigadeiro. O mestre, ele tá lá nas catacumbas. Isso. Fazendo eu, Azal, não sei o que lá. Xuxa ao contrário. E aí, ao contrário. o Azal começa a se manifestar e começa a tremer tudo e começa a vir. Treme tudo. Isso é uma coisa muito interessante. Quando o Azal tá aparecendo, fica frio. Né? Tipo, né? Deve ter aquele momento meio fogo do inferno, né? Mas é frio. Então, tipo, Muito louco, né? As cores do arco ficam quentes. Mas você vê que tá saindo o bafinho. Pois dos personagens. É muito louco. E aí nessa, começa a sair um monte de neve, um monte de coisa, e o doutor fica estatelado lá meio congelado no chão, e a Jo que tem que cavar ele ali pra salvar. A Jo chama o médico, call the doctor, né? Chama o médico. Aí vem o médico e fala, já não vai dar não. Porque apesar... Morreu. Apesar do... Tom Baker. Tom Baker. Apesar do doutor demorar um cadinho pra descobrir que o mestre tá por trás disso tudo, o mestre já tá moldando que o doutor tá lá há muito tempo. Então tem hora que ele fala assim, então ele não morreu? Tudo bem. Azal, destrói ele, Azal, vem, Azal, não sei o quê. Eu sou teu servo, venha pra lá. E quando aí, né, o doutor fica lá desacordado, tá, o médico... A pobre da Jo sofre demais. Mas médico vai lá, trata dele, fala, não, peraí, 2 corações, isso não faz sentido, não sei o quê. Tem o lance. Quando ele volta a si, ele tá ali, a véia, né, a dona Hawthorne, a bruxa, tá falando ali e fala, não, porque tudo começou a ficar muito estranho depois que apareceu esse cara novo. Aí o doutor, opa, cara novo? Como assim cara novo? O vigário novo, o vigário Magister. Aí ele fala, já sei. Já sei. Doutor, como assim você sabe? Pergunta a Jo, ele fala, você repetiu latim também? Tu não estudou língua, não? Você não estudou latim? Magister é latim pra mestre. Então, claramente é o mestre, porque, veja bem, depois desse tanto de arco, eu já tô calejado, né? Não, e eu gosto muito que o mestre, parece que ele não tem a menor preocupação de deixar o doutor saber ou não que ele tá ali. Porque, gente, pra usar o nome Magister, é porque ele quer ser encontrado, sabe? Ele tá pedindo ali pra ser... Em vez de usar, sei lá... Eu tenho um nome pra isso. Osvaldo, sei lá. Então, não, mas aí, Osvaldo o quê? Osvaldo lembra o quê? Montenegro. Oswald. Montenegro lembra o quê? Claro, Sombras. Oswald. Sombra lembra o quê? Maldade que é o mestre. Qualquer palavra. Não, mas ó, a verdade é o seguinte. Qualquer palavra vai lembrar o mestre. Sim, eu concordo com você que ele
Digamos que ele não é o cara mais criativo pra nomes. Não. Porém, eu acho que tem um pouquinho... Isso sem brincadeira. Eu acho que tem um toque de soberba nisso. Porque, veja, o mestre, ele não é só o mestre da hipnose ou das paradas. Ele também é o mestre do disfarce. Então, se ele quisesse, ele podia passar incógnito pra sempre. Ele podia estar sempre com um rosto diferente e com o nome Osvaldo, por exemplo. Por exemplo. Entendeu? E ninguém não quer saber. E ele não faz nenhum, nem outro. Raramente, ele, assim, a máscara ele vai usar vez ou outra, e o nome dele é sempre algo que remete a mestre. Raramente não é. Por exemplo, naquele que tem a máquina lá do mal, a Keller Machine, ele é o Keller. Ele é o Keller. Que não tem nada a ver com o mestre. Não. Mas a gente descobre que é o mestre. Então, assim, na maioria das vezes, o que leva, em especial, esse mestre a se nomear é a soberba. Tipo, eu sou o mestre. Dane-se. Eu sou melhor do que... eu sempre vou ser o mestre. Então exato. eu vou ser o Magister, eu vou ser o... Lá pra frente a gente vai descobrir, não é nem com esse mestre mais, mas é com o mestre. Eu vou ser o Dom Maestro. Isso, entendeu? Sempre tem a ver com o mestre o nome. Com certeza. Eu acho que é um pouco soberba e um pouco wishful thinking de querer que o doutor encontre ele. Então, talvez o subconsciente dele fale assim, porque a gente sabe que tem essa relação Tom e Jerry com eles, né? Claro, super. Tipo, do que vale eu estar aqui fazendo essa desgraça se não vai ter ele pra eu zoar, pra me atazanar a vida? Na verdade, a sensação que eu tenho é que ele sempre faz coisas pra atrair a atenção do doutor. Inclusive, ele fala, né, que ele estacionou à tarde ali e tal pra procurar o doutor. Sim. Ele tá deliberadamente atrás do doutor. É que é a diversão do cara, né? Não tem nada pra fazer, né? Uma eternidade. Não, é mais ou menos assim. Uma existência eterna, né? Ou quase eterna. É mais ou menos assim. Eu quero destruir tudo. Se eu posso fazer isso fazendo um inferno na vida dele, por que não? Por que não? Porque é divertido pra mim. Até porque vai que nesse meio do caminho eu consigo dessa vez convencer ele a se juntar a mim. Aí eu não domino o universo sozinho. Exatamente, porque esse é o grande objetivo do mestre, né? É trazer o doutor pro lado dele. Vamos zoar trazer o rolê melhor junto. Amigo Exatamente. pro lado dele, Exatamente. né? Então, assim, todas as ações do mestre são pautadas nisso. Sim. E a gente nunca pode tirar isso de vista, né? Isso desde sempre. Isso não é coisa que foi inserida agora e é retroinserido. Não. Sempre existiu. Sim, inclusive começando justamente na Era Delgado. Não, aí. começou na oitava temporada, né? Existe tanto isso desde sempre que a gente sabe que por muito tempo um dos planos que tinha é que eles seriam irmãos, né? Sim. E isso, enfim, foi riscado pra fora, não existe. Mas é uma relação tão próxima que é quase de irmão mesmo. Amigos e irmãos, exatamente. Quero também destacar aqui nesse arco o uso do helicóptero. De novo, Barry Letts tendo um ataque cardíaco, cara. Barry Letts usando helicópteros. Afinal, estamos falando de Unity, estamos falando dos anos 70, estamos falando de James Bond. Ou 80. E tem tudo a ver com James Bond. Sim. Porque nós temos aí uma perseguição de helicóptero, que o helicóptero vai atrás da Bessie, coitada da Bessie, né? A Bessie, aliás, Bessie é muito usada. Termina de falar do helicóptero que depois eu volto na Bessie. É super importante pra esse arco. É mesmo. Pior que é mesmo. E aí, dado o momento, né, o doutor tá sendo perseguido pelo helicóptero ali, que na verdade é da Unity, mas um cara que o mestre dominou ali vai usar o helicóptero pra ir atrás do doutor e da Joe na Bessie. E esse helicóptero eventualmente explode. E essa cena da explosão do helicóptero, ela foi gravada originalmente para um filme do James Bond. Olha aí. From Russia with Love, né? Ok. E nunca não foi me usado. pergunte o título em português, não vou lembrar. Também não sei. Grande abraço pro Juzão e pro Bondcast, ele Sim, tá ouvindo, ele vai saber. Com certeza. E essa cena não foi usada no filme, mas já havia sido utilizada no Doctor Who in The Enemy of the World. Estão só reutilizando ali. Sim. Então tem tudo a ver, né? Perseguição, Unity, arminha... Espionagem, tem tudo a ver. Você tinha falado aí sobre a Bessie, né? A importância dela, realmente. Pois é. No começo desse arco, a gente vê que, pra variar, o doutor tá mexendo na Bessie, né? Porque isso é um jeito que começa bastante coisa, bastante história, né? Ele gosta de mexer no carro dele. É o hobby dele. Exato. Ele é o drive. Kamen Rider Drive. A gente aproveitou esse período de licença paternidade e maternidade. Vamos falar, né, do Drive. Tem que falar. Vamos falar. E eu reassisti, mas até assisti pela primeira vez, Kamen Rider Drive. Kamen Rider Drive é um dos melhores Kamen Rider, que tem um dos meus favoritos. Gosto demais. E que é o Kamen Rider que dirige um possante, né? Que é o Tridron. Lembrando aí que Kamen Riders costumam ter motinhas, mas não o Duraibo. Se bem que nesse arco o doutor tem uma motinha também. É verdade. É verdade. Mas o que acontece? Mas além da motinha, ele tem, obviamente, a fiel charanga dele, né? Que é a Bessie. Companheira. E ele tá mexendo, é o companion dele. E aí ele tá ali mexendo com ela e entra nesse aspecto, né? De coisa de mágica. E o doutor fala que não acredita em mágica, que mágica é ciência. E ele fala, tá bom, já que é mágica, então, Bessie, vem aqui.
Aí a Beth mandando, não vai pra aí, eu deixei você ir pra aí. Muito bonitinha. Aí ela faz um... Aí, tudo bem, eu sei que você não quis dizer isso. Que fofo. Aí, tipo, o Yates chega, não tá entendendo nada. Aí ele fala, é mágica. Mágica? Ó, se você souber como usar, aí ele tem um controle remoto. Aí ele fala, tá vendo? Essa é a sua mágica. Mágica é sempre ciência. Mágica é sempre e ciência. E lá pra frente, quando ele tem um embate... Não fica só uma briga, né? Mas ele tá falando com a bruxa, ele fala exatamente isso. Que ela fala, é mágica. Ele fala, não, é ciência. É mágica, é ciência. Ele fica meio patolino e perna longa ali. Porque o que acontece aí já bem mais pra frente no arco é que o doutor é capturado ali pelos aldeões. Sim, pelos aldeões dos confins do diabo. Que estão, claro, dominados ali pelo mestre. Eles pegam ele ali no meio da dança e tal, ele acaba sendo capturado e tem ele uma... chega todo mundo dançando felizão. Tem uma brincadeirinha, né, de que ele é um mago, ele é um magician, The Magician's Apprentice, né, tem tudo a ver com isso caso, também. Aqui a Joe seria a Apprentice, no caso. Pois é. Ele é um magician. Então assim, fica aquela coisa tipo, nossa, ele é mágico, olha o que ele consegue fazer. Porque, aí exatamente. ele fala, eu vou mexer o negócio do galo ali em cima da porque igreja. Quem e na verdade salva quem tá fazendo é o Benton ali atrás. Quem salva ele é a bruxa. Né? Porque ela chega, né? Não, a bruxa é uma aliada. Porque por ali. muito tempo, quando você assiste esse arco a primeira vez, a gente fica naquela, putz, será que ela é aliada mesmo? Ou será que ela tá mancomunada? Eu fiquei desconfiadinha. Será também. que ela é tipo o insider ali do mestre? Uma espiã, né? E a verdade é que não. Que ela tá ajudando mesmo, ela fala, não, vocês são loucos, vocês vão sacrificar esse homem. Aí eles falam, sim, porque ele é inimigo. Ela fala, não, mas esse é o grande bruxo Quicocon. Aí, que parece que em latim é Who, né? É quem? É Quiquaquod. Quiquaquod, que são... Palavras em latim que significa... O quê? Quem? Né? Who, né? Dr. Who. É porque em latim tem coisa de declinação, deve mudar por conta disso, né? Pois é. Mas enfim, aí ele fala, sim, eu sou o grande mago Quicocó. Vou fazer aqui, vou mexer... Aonde mesmo? Aí ela aponta ele, tá, no negócio do galo ali, o galo de ferro do tempo. Aí você vê o Bento vai dar um tiro e mexe. Aí eu vou fazer aquela janela e fazer um negócio. Aí quando acabam as opções, ele fala, não, eu consigo mais. Tá vendo aquele carro? Vou mover aquele carro. Não vai nada, mentiroso. Aí ele fala, eu comando meu familiar, traga o carro pra cá. Aí a Beth começa a vir, porque ele tá com o controlinho. Maravilhoso, então, cara. Então assim, realmente ajuda. E é muito legal esse recurso do roteiro, de colocar o negócio do controle remoto lá no começo frente, do arco, aí você nem sabe, parece que é só uma brincadeira besta, solta e besta, mas no fim isso vai acabar acarretando na salvação dele no final, né? Sim. Porque a galera toda ali, não, porque é bruxo sim, porque é o mago, que não sei o que, ele... Gente, aí ele tira o controle do bolso. Isso aqui não é magia não, gente. Então, mas isso aqui, é importante. Ciência! É engraçado. Aí a bruxa, não é não. Aí ele, é sim, não é sim. Porque, olha que louco, né? A gente vê, mas vocês... Pô, como é que o doutor é o bruxo? Como é que eles iam queimar o bruxo se eles estavam trabalhando pro cara que tá invocando o capeta? Qual é o grande lance? O mestre o tempo todo tá se passando por um homem de Deus. Sim. Então, qual é o inimigo natural do homem de pagão. Deus? O bruxo. O bruxo, claro, né? Deus versus deuses, né? Mais ou menos isso. Porque, tentando puxar agora um pouco pra vida real, é um pouco isso mesmo, né? A gente tem aí, por exemplo, a história, né? Tem deuses antigos lá, vamos pegar o Velho Testamento. Todos aqueles que falavam, não, quem idolatra esse aqui, vai queimar, vai não sei o quê. Cara, por exemplo, Baal, que era um deus lá da colheita, do vento, essas paradas. Uhum. Até chegar uma pessoa que era enviada do deus cristão e falar assim, não pode, não era uma parada tipo, eu estou adorando esse monstro pra ele sacanear alguém. Não, é tipo, eu tô fazendo uma oferenda pra esse ser aqui e a minha colheita tá crescendo, a água tá fluindo limpinha do rio. Quando a gente pega todas as mitologias, eles pegavam deuses para representar os aspectos da natureza. Exatamente. E aí, a chuva, então, é o sol, é as estações do ano. Exatamente. Que tem tudo a ver com a roda aí do Beltane e tudo mais que a gente falou. Ou força da natureza, ou energia, né? A gente vê que se a gente for pra coisa mais oriental, é mais coisa voltada pra energia, certeza. O bem e o mal e tudo mais. Os elementos. Que tem dentro de todo mundo. Pois o que acontece é o seguinte, quando chegou o cristianismo, ele meio que nivelou a parada. Né? A gente não vai entrar muito... Na real, deu até uma apagada na parada, se apropriou de outras, Exato, né? eu digo nivelou assim, porque qual era o lance? A gente tinha, mas era todo mundo politeísta. Sim, era padrão, porque não existia um deus. Os deuses eram a natureza. Eram como os povos organizavam a religião deles, né? Que era sério, como até tinha falado, né? Um deus, em média, para cada coisa. Claro, tinha um deus que era de mais de uma coisa, mas
no geral, assim, cada coisa na natureza ganhava um dono pra você ir lá e prestar conta. Isso. E aí, quando chegou o cristianismo, ele meio que, acabou essa bagunça, é um Deus só. É um só e acabou. Monoteísmo. Mas é 3 também, porque é 3 em 1. Porque verdade. Deus, Filho e Espírito Santo. Ah, não, mas nesse caso pode, entendeu? Então, Behold, é o triunvirato. Exatamente. Aí você tem essa nivelação, não é... Não vamos entrar muito por menores. Acho que vale até um podcast a gente falar sobre isso. Claro. Religião, em Por que Doctor não? Who e tudo mais, que é bacana. Super top. Mas basicamente é isso. A gente tem o mestre aí fazendo justamente esse papel que a igreja fez na vida real, né? De tipo, como é que eu vou fazer as pessoas irem contra o que eu digo que é meu inimigo? Eu vou demonizar ele. Exato. Eu vou falar que ele tem um pacto com o maligno. Exatamente. Sendo que é só uma outra perspectiva e tudo mais. Sendo que quem tava invocando maligno era ele. Exatamente. Que por sua vez... Mas olha que louco, como é interessante isso. Que por sua vez não era o maligno. Pois Que, de novo, puxando pra vida real, que era assim como os deuses pré-cristãos foram... A imagem deles foi transformada na imagem que a igreja associou ao diabo. Isso. A mesma coisa com Azal. Que ele, né, ele estava aqui há muito tempo e ele foi sendo associado a isso. Ele primeiro foi associado a deuses... Né, a raça dele foi associada a esses deuses pré-cristãos que eventualmente se transformaram nos demônios cristãos. Tá vendo, gente? Tudo faz sentido. É muito louco. É muito legal analisar esse tipo de coisa, né, cara? E falando em demônio e tudo mais, nenhuma história estaria completa sem um sacrifíciozinho, né? Esse podcast tá pesado, né? Tá pesado. Tanto de vez que a gente falou isso. É verdade. Tem que fazer um descarreguinho, né? Não, que nada. Então, sacrifício, né, gente? Sempre tem um sacrifício. Como é que você vai invocar uma entidade se você tem que tiver oferecer algo em troca? Pois é, cara. E no caso, é a nossa querida Jo Grant aí, toda vestidinha bonitinha de branco. De virgem, né? A virginal, né? Tão bonitinha e tal. Vestal, né? Sei lá. Pois é. E ali a gente vai chegando próximo do embate final, que o doutor acaba encontrando, né, a Jo ali, junto com o Yates, que também ela tá chorando, ela tá desesperada, tadinha. Não, lógico, né? Ela não quer ser um sacrifício, coitada. Tem uma outra coisa que a gente não tá falando, que é muito importante nesse arco. Olha, já ia uma das grandes estrelas desse arco. Bock. Não, mas eu ia falar do Bock também, é claro. Gente, o Bock... Bock não está na capa desse podcast à toa. Quer dizer, né? É um ser, né? Como podemos dizer, né? O bagulho é o seguinte. Não tem palavras pra expressar. Não, eu sempre vou falar isso. Sempre vai ser esse o gancho, mas não, porque o Weeping Angel, não sei o quê, né? Amigo, Bock, anos 70 aqui sendo a estátua maligna de Dr. Who. Way before. Exatamente. Não, eu gosto muito, né, do Bock, principalmente daquela língua dura. Aquela língua dura que ele tem. O Bock é o seguinte. E a forma como ele se movimenta. Toda a presença do Bock, pra mim, é de uma maestria incrível. O Bock, ele é um ser inanimado que foi animado. Porque uma gárgula, né? É uma gárgula, exatamente. Isso fica muito muita gente se confunde, porque não sabe, peraí, ele é um demon também? Qual é o lance? Não, ele não é um demon. O seguinte, não é um demon. O Bock, ele é uma estátua que estava naquelas catacumbas e o mestre, por influência do Azal, tipo, com os poderes que Azal concedeu a ele, porque apesar do Azal ter aparecido, né, em uma parte determinada do arco, o mestre já estava fitando com o Azal há um tempo, já estava entoando canto, fazendo um monte de coisa. Isso. Então o Azal, ali, né? O Azal deu vida a Bock, deu vida à estátua, e o mestre, com os poderes psíquicos dele, controla a Bock. Isso. Por isso que em dado momento, você vê que ele manda o Bock pra dar cabo do doutor, e ele não consegue. Pois né? Porque o doutor, ele malandro, ele faz um contrafeitiço ali, e aí o mestre lá longe tá assim, vai Bock, por que você não tá fazendo? O que tá acontecendo? Mata ele, faz não sei o quê. E ele não consegue, né? Essa cena é muito engraçada. Não consegue. Porque ele tá ali, o Bock tá com aquele jeitão todo torto que a gente tava falando, né? Amo! E a Jo tá desesperada, porque é um capetinha de pedra aparecendo ali. E aí o doutor pega um negócio, não sei o que, começa a falar um monte de coisa, e o Bock canta pé, né? Ele vai embora. Aí a Jo fala, nossa, mas você sabia algum feitiço? Ele fala, não, esse feitiço é só uma canção de Niná venusiana. Pois é. Ela, é mesmo? Ele fala, se a gente for tentar assim, traduzir ao pé da letra, seria algo tipo, minha querida, feche seus olhos, pelo menos 3 deles. Ele até fala, mas você tava segurando uma coisa. Ele fala, sim, é só um pedaço de ferro. Ela fala, mas por quê? Ele, porque antigamente acreditava-se que o ferro repelia entidades. Isso. Ela fala, então você acredita em mágica. Aí ele fala, não acredito. Mas ele acredita, isso é o suficiente. E foi aí que ele ficou assustado. Sim. O doutor assustou, sugestão, né? O doutor assustou o bicho com os próprios medos do bicho, mas o doutor não fez nada demais. Ele só usou o que ele tinha ali à mão, né? É tipo quando você tem uma coisa te ameaçando, tipo um animal te ameaçando, você
cresce pra ele, né? Pra ele acuar. Você tira alguma coisa de dentro de você pra conseguir repelir aquele bicho e tudo mais. Achei muito legal isso também. E o Boq realmente é um personagem que ele vai estar presente ao longo do arco, porque o mestre vai controlar e ele vai tentar ali assustar o pessoal da vila. E o Boq é imortal também, tem isso. O Boq ele é virtualmente imortal, porque a gente vai ver que tem uma hora... Ele meio que morre ali também, né? Ele morre, ele volta a ser inanimado, mas o lance é... O Boq ele não é só uma pedra que anda, ele tem poderes. Então, ele tem olhos diabólicos vermelhos. E ele atira coisas com a mão, uns rainhos. A mão dele fica dura assim, sai um raio que evapora a pessoa, tipo. Isso. E evapora de um jeito que não sobra nada, porque o efeito é só a pessoa sumir do quadro. Pois é. Então, assim, ele é como se... nível molecular o negócio. Exato. Você deixa de existir. Ele te apaga tudo seu. Sabe aquela lei da física que tudo vai pra algum lugar? Então não. Quando o Boq tá na jogada... Não vai. Apenas deixa de existir e fim. E o lance é que, né, ele dá cabo de um dos caras da Unity, e aí, nessa hora já tem brigadeiro, todo mundo já. Aí o brigadeiro fala, não, de boa, 5 rounds rapid, né? Desce o chumbo nesse bicho. Obrigada, gostei dessa tradução. Desce o chumbo. E aí eles começam a atirar e não dá nada. Boq fica assim, só mais uma terça-feira, né? Não, pra só ele... mais um Mayday. Nem conseguia. E ele fala, tá bom, então, Bento, pega o brinquedo novo ali. Aí o Bento chega com uma bazuca. Aí ele, bum, estoura o negócio. Aí o Boq... É muito engraçado essa cena. Traga as armas grandes. Traga as armas pesadas. Bring the big guns. É muito engraçado porque... Como é que foi montada essa cena? Tem um Boq ali de isopor, sentadinho. E aí o Bento aperta, estoura o negócio e estoura esse próprio. Aí, tipo, você vê que é isopor, tipo, ele vira um monte de pedaço leve. Exato. Aí o Bento, conseguimos, não sei o quê. Pera, brigadeiro, olha... Aí ele só dá um ré na cena, tipo, ele rebobina, e aí o Boq volta. Ele se reagrupa, né? Então, assim, o Boq é virtualmente imortal. Os poderes de Asal fazem com que ele se reconstrua, que ele tem poder de destruir a coisa a nível molecular. Ele é foda. Sim, nossa, ele tem realmente bastante poder. Mas em compensação... Não podemos deixar de falar do Boq, realmente. Sim. Um grande astro aí desse arco. Mas em compensação, ele, no momento em que Asal perde, né? Ele se torna inútil de novo, ele vira só uma estatuinha que provavelmente foi pro Black Vault lá. Sim, Unity. Também acho que foi pro Black Vault. E ainda temos aí a finalização com o sacrifício de Joe, o Asal ali já trocando uma ideia com o doutor, porque o que o doutor sempre faz com... O desmoralizadaço, né? Como sempre, né, coitado? O que acontece? O doutor sempre resolve tudo na conversa e não na porrada, tirando que esse doutor às vezes resolve na porrada. Sim, mas ele tem que resolver não desta sem ser na porrada. Vez. Não desta vez. A gente sempre defendeu isso, porque o terceiro doutor leva a fama de porradeiro, mas a real, ele Por causa dos Aikido. Não, ele mas o lance é que ele sempre tenta, de todos os jeitos diplomáticos antes... E quando não tem jeito, ele parte pra se embolar no chão. Pra briga. E aí ele fica ali conversando com a Asal e rola todo um tipo, tá, e aí, o que você quer? Por que você tá aqui? Não sei o que lá. O mestre ali também falando, não, porque você tem que vir pro meu lado, porque eu que te sumonei, que não sei o que lá. Só que ele já está desmoralizado, porque o Asal já falou. Eu não quero saber. Na real, ninguém manda em mim nessa porra. Quando ele sumona Asal, o Asal literalmente cresce pra cima dele, né? Sim. Porque ele tá summonando ali, do lado do Asal começa a crescer, e isso é um cliffhanger de um episódio, que ele tá num canto, tipo, não faz nada não, peraí. Aí ele começa... O mestre com medo, hein? Ele começa a levar o Asal na lábia, que é uma coisa que o mestre faz muito. Isso acontece, a gente vê em vários arcos, né? Ele flerta com uma ideia, ele acha que ele vai conseguir dominar, aí ele não consegue, às vezes ele pede arrego pro doutor, Sim. E às vezes ele começa a tentar engambelar ali a coisa. Com certeza. O que acontece nesse caso é isso, que ele tá tentando levar a Asal na lábia, e a Asal tá falando, não, peraí, mas não é assim, você é muito inferior, você não é tão racional. Ele fala, não, eu sou o ser mais racional aqui, ó. Ele, mas eu sou o último da minha raça. Aí ele fala, não, tudo bem, mas eu tô sozinho aqui, não tem mais ninguém como eu nesse planeta, todo o povo aqui é inferior. Ele fala, não, tem sim. Tem mais um que nem você tá mentindo pra mim. Ah, não, mas ele não presta, tem que matar ele. Ele não conta, né? Quando chega o doutor, ele fala, ó, Asal, é ele que eu tô falando, mata ele agora porque ele não vale que nem eu. E o Asal fala, o quê? Matar? Não, eu quero ele do meu lado. Eu vou ajudar. Ele fala, você vai me ajudar? Ele falou, sim, vou ajudar. Ele, não você, porque ele é superior a você. Ele é superior a você. Nossa. E o Asal, ele é muito prático, né? Desmoralizada foda. É assim, pobre mestre. Eu fui invocado? Fui. Quando eu sou invocado, a minha tendência é ajudar alguém. Vou ajudar o que vale mais a pena. Mestrão, não foi dessa vez. Vai ser esse outro cara aqui. Não é você no caso. Desculpe, vou ajudar esse cara aqui que é superior a você. Só que o lance é que a ajuda é assim, ó, legal, eu deixo você pedir a minha ajuda pra destruir tudo.
Aí o doutor fala, não, pera lá, não, mas isso eu não quero. Ele fala assim, não, eu não quero me unir a você, seja lá qual for a sua oferta, não me interessa, o que eu quero aqui é só acabar com tudo isso e... Vai embora desse planeta. O mestre que fez essa bagunça toda, eu tô limpando a bagunça dele, vai embora, tipo... Você não tem nada que fazer aqui, a Terra é protegida por mim, né? Ele já tá tomando pra si esse negócio. E no momento que o Azal ataca o doutor, a Jo entra na frente porque, lembrando pra se sacrificar pelo doutor. O ataque ao doutor é só porque o mestre é a segunda opção, né? Porque ele fala assim, não, eu não quero me aliar a você, caguei pra sua oferta. Aí o mestre fala, tá vendo? Ele é louco. Se alia a mim, você vai aliar alguém? Aí ele, tá bom, vou me aliar a alguém. A quem? A mim? Pode ser. Aí ele, vai, mata ele. Aí o Azal fica, realmente, ele não é lógico, ele não segue um raciocínio lógico. E vai jogar um raio. E aí a Jo se joga na frente. Entra na frente. Homem, não sei o quê. E aí o Azal tem um treco, começa a babar, né? Deu tela azul. Começa da tela multicolorida, né? Multicolorida. Technicolor, né? É tela do inferno. Não, aí ele começa, não, porque não faz sentido, saiam daqui, minha cabeça, os poderes. O que tá acontecendo? E aí começa um barata voa, porque você vê que os cultistas saem correndo, aí um tropeça, que um ator que tropeça mesmo. A galera começa a sair ali da igreja. O mestre sai correndo abanando os braços. O mestre está desesperado. Com aquela toga vermelha abanando, meu Deus do céu. Ai, caralho, vai explodir. Aí os carinha que estão vestidos de preto também ali, todo mundo, ai, caralho. Então tem um que cai, bicho, tem um que toma um tombaço. Lógico, no momento de desespero. Sai Joe, vai embora, vai, corre, sai doutor. E aí quando você vê a igreja onde tava ali no subterrâneo, né, tava rolando todo esse culto diabólico, explode. Apenas explode a igreja. E todo mundo vê ao longe, assim, caralho, né, que explodiu mesmo. Caraca, cara. E nessa o Bok perde os poderes, né, porque a Azal foi destruída, então o Bok perde os poderes. Ele retorna como estátua, né, tem aquela explosão toda e tudo mais. Morreu como viveu, uma estátua. E aí, é claro que o mestre não vai perder a oportunidade pra fugir. E ele usa justamente a Bessie pra fugir. Pra completar o que ele sempre faz isso. A gente viu que é um padrão do mestre, assim... Fiz uma grande merda aqui. Vou fugir. Opa, vão tentar me prender. Não, eu vou roubar um veículo. O que é aquilo ali? Aí ele, quando alguém presta atenção... Look over there! Quando alguém presta atenção, ele pega o primeiro veículo e vaza. Só que dessa vez o que tinha perto era a Bessie. Aí a Bessie, ele sai correndo, ao mestre fala... Aí o brigadeiro fala assim, vai, fuzila ele, atira nele. Aí o doutor, você é louco? Vai pegar na Bessie. Pelo amor de Deus, né? Pode deixar, ela traz ele de volta. E ela só faz ali o cu de saco e volta, né? Exatamente. E temos aí o segundo uso do controle remoto, né? Sim. Porque o controle remoto, ele é apresentado no começo, depois o doutor usa ele pra se safar ali dos aldeões, e agora ele usou pra finalmente a Unity capturar o mestre. Esse momento é meu. A Unity conseguiu, o brigadeiro está feliz. Não dá nada, daqui a pouco ele vai soltar. Não, é lógico, mas o brigadeiro está finalmente satisfeito, conseguiu finalizar a missão dele, tá que era capturar, né? accomplished, sabe assim, agora eu posso ir pro bar beber uma cerveja. Não, literalmente, porque assim, não tô pro bar não, pro pub. Quando ele chega, né, a Bess sai correndo, a Bess faz ali a voltinha e traz ele de volta, aí ó, vamos, prende ele, leva esse safado aí pro comboio. Camburão, E ele vai ali pro camburão e vai indo embora. De pezinho assim, né, pobre. E o lance, que quando o Azal é derrotado ali, Bok volta sua forma de estátua inânime e tudo mais, a população ali dos confins do diabo saem desse transe louco. Porque tanto o Azal foi derrotado, quanto o mestre também foi derrotado. E aí, o lance tipo, tudo volta, é uma parada meio fim mágico mesmo, porque o céu se abre, os pássaros começam a cantar. A gente entende que... Final Disney, né? Que na verdade faz sentido, né? Porque a presença de Azal ali espantava os animais e tudo, fazia ficar mais frio e tudo mais. Isso, exato. E aí a dona Hawthorne ali, a bruxa, fala, olha que beleza, os pássaros cantam, não sei o quê. Vamos retomar as comemorações do... Como é que chama o negócio? Beltane. Do Beltane. Vamos, vem, Bento, bonitão. Quer dançar comigo? Ô, minha senhora, que isso? Não, minha senhora não, vamos lá. Aí ele é guinchado pela dona bruxa lá. Eu acho que ela tinha um crush no Bentinho. Aí ele é bonitão, faz sentido. Bonitão. Aí a Jo fala, doutor, vamos aí? Aí ele fala, tá bom, vamos. Ele vai. Aí fica só o Yates e o brigadeiro. Aí o Yates, e aí? Bora dançar? E aí, chefe? Vamos dançar? Vamos sacudir esse esqueleto? Aí ele, não é pra mim não, vamos tomar uma. E ele vai embora. Ele fala, não, dançar não é comigo não, eu te encontro no pub, vamos embora. Vamos tomar uma cervejinha literalmente, que vale mais. Vamos tomar uma, uma né? pint, vale mais a pena. Ele fala da pint, né? Ele fala que é uma pint. Vamos tomar uma pint. Me lembrou muito, aliás, grande abraço
LM, o Luiz Mauro, Luiz grande amigo Mauro. nosso que quando a gente ia no O'Malley's, quando Pois tomar é. aquela Old Speckled Ham. Ana e Luiz Mauro, beijo pra vocês grande aí se beijo. estiverem ouvindo. É verdade, saudades O'Malley's. Esse é o grande finale deste arco e desta temporada Sim. incrível. Como eu gosto de Demons, cara. E que temporada boa, né? Sim. Vamos falar a verdade. A oitava temporada não tem ponto baixo, vocês Não. só pegar os reviews, vocês vão ver que não tem, Vocês cara. vão ver. Pois é, gente, The Demons aí então foi televisionado na BBC de 22 de maio a 19 de junho de 71, né? Então pegou maio mesmo, né? Pegou maio, Foi pegou- perto do Beltane. É, um depoizinho, mas Ainda foi conta como próximo. Beltane? Não, Não, é Beltane só é o um dia. dia. Ah, entendi, tá. Mas ali tá próximo do verão, da primavera-verão. É... Primavera-verão. Primavera-verão. Líder, C&A. É, Riachuelo. exatamente. É, mapping, né? Mapping, Naquela Mesbla. época, né? Anos 70, né? Você tinha mapa no 70? Eu Será que acredito tinha que Mesbla? sim. Devia ter. Não sei. Enfim. Enfim. Estamos aí em 71, esse de novo, né? O último arco de 71. A gente sabe que agora as temporadas duram só 6 meses, Sim. com os atores tendo 6 meses de férias, né? Porque Coisa todo mundo é filho de boa. Deus. Pois é. O roteiro desse episódio é de Guy Leopold. Do Garoto Leopoldo. Uma pessoa que não existe. É verdade, é um construto, né? É um construto. Ou um pseudônimo, na Pra uma verdade. galera, né? Que é o Robert Sloman e o Barry Letts. Porque a gente sabe que o Barry Letts, não contente em sendo apenas produtor, ele faz às vezes de diretor, ele faz às vezes de roteirista, só que a BBC não deixava botar nos créditos. Não era que nem hoje em dia que o showrunner, ele meio que tem como tradição ter que fazer a abertura e o final da roteiro temporada. E outros no meio, né? Quando começa a fazer muito, tem um problema, né, seu Tibno? Mas enfim. Deixa pra lá! Mas antigamente era o contrário, não podia, porque senão eu tinha que receber diferente. Isso, e aí a BBC não gostava dessa prática, O então... contribuinte não pagava isso. Como eles co-escreveram o roteiro juntos, então temos aí Guy Leopold. Garoto Leopoldo. Porque Leopold é o nome do meio do Barry Letts, né? E Guy é o nome do filho do Robert Sloman. E Guy também é uma coisa genericaça, né? Tipo, qual é o seu nome? Cara. É, Seu nome é Garoto. Mas, por exemplo, tem o Guy Pearce. Garoto Pierce. Garoto Pearce. Não, Guy, maluco. Se a gente, o nosso filho, ele tem um nome. Nicholas é um baita nome, inclusive. Nicholas Courtney. Nicholas Courtney. Será que é por isso? Provavelmente sim. Nicholas Briggs. Também, tem vários Nicholas Tem importantes, vários Nicholas né? legais. É Nick Fury, Nick enfim, Fury. tem vários Nicholas importantes. Nick o grande- Offerman. Nick Offerman, exatamente. Nicolas Cage. Nicolas Cage também, é verdade, que é o Nicolas Coppola. Mas enfim, eu nunca chamaria o Nicolas de Guy, tipo, o nome... Que é garoto, é tipo Chaves, O nome saca? dele é menino. É tipo Chaves, que em espanhol é chavo, que é moleque. Moleque. É isso, moleque... Como é que é? Guy o quê? Slowman. Garoto Slowman. Moleque Slowman. Homem devagar. Homem devagar. Garoto, homem devagar. Pelo amor de Deus, né? Mas sim, e aí? Enfim, o Robert Sloman ele fez alguns outros roteiros aí pra série clássica, incluindo The Time Monster, The Green Death e Planet of the Spiders, todos aí do Sim, terceiro Doutor, doutor, na sim. verdade, coisa boa. Planet of the Spider, inclusive, é o finale da era Pertwee. Exatamente, é ele que escreve. Nós temos aí mais um arco em que a TARDIS não aparece at all whatsoever, não tem TARDIS, não tem TARDIS verdade. nenhuma. É verdade, cara. Não tem nem um Nem a sombrinha da lâmpada. milímetro de azul TARDIS aqui. Nem pra frente, Nada. nem dentro, nem fora. Não tem. Não existe Ah, mas tem a TARDIS Bessie. nesse arco. Tá bom, não precisa. Não há menções a Deus nesse episódio por pedidos da BBC, Pra não dar treta, porque veja bem, né? já tem o capeta, É. né? Aí a BBC falou assim, vocês me tomem cuidado com essa porra. Aí eles falaram, beleza, não Você vamos falar de vai- Deus. Não fode meu rolê. Não fode meu rolê. Mas pode falar do demônio. Mas de Deus não pode. Então, mas vamos lá. Tem uma explicação meio lógica pra isso, que é assim. Quando você fala Deus, tipo, com D maiúsculo, o Deus, você tá falando do Deus cristão que pode usar pra igreja. Quando você fala demônio, é genérico. Porque eles não falam, por exemplo, Lúcifer ou Satã. Não é um demônio específico. Eles falam demônio. Isso. Tipo, demônio é aberto, né? É uma classe. Com certeza. Temos aí nas vestes do mestre alguns símbolos e os símbolos, na verdade, são o alfabeto tebano do século XVI, também conhecido como o alfabeto das feiticeiras, utilizado pela Wicca e tá escrito mestre nesse alfabeto. Tá escrito mesmo? Sim. Caralho, que maneiro. Cian. Pô, tá toda essa parada no meu braço. Você é louco por Deus? Quer dizer, Não pode? por mestre. Quer dizer, por azal. Pela deusa. Pela deusa. Não, mas é sério mesmo, é coisa de Wicca mesmo? É? Você não sabia? Você Não. olhou e não sabia? Eu olhei... Não, Que Wicca fraca é essa aí?
How dare you, motherfucker. Você não é bruxa? Quebra meu dedo, pô. Tá me fazendo uma chamada aqui na frente de todo mundo, tá certo. Tô brincando. Deixa pra lá. Tô brincando, não jogo os feitiços não. Deixa depois eu vou fazer lá o meu ritual. Como é que é aquela música? Um feitiço, jogou um feitiço, não sei o que. Uma deusão, uma loucão. Também, você também. Essa é a única que me vem à cabeça. Muito bem, gente. Terence Dix, que era aí, né, o editor de roteiros, ele queria colocar uma personagem nesse arco, não sei pra quê, não ia fazer a menor diferença, que seria a esposa do Brigadeiro. E ela se chamaria Fiona. Fiona, olha aí. Mas o Nicholas Curtin falou, não gostei dessa ideia não, Tô de boa, vai ferrar com a mulher de verdade, né? Sei lá. Ele não gostou da ideia e aí eles tiraram do roteiro porque o Nicholas não aprovou. Então, se o Nicholas Curtin não quer, então a gente não vai fazer. Se o cara falou que não, é não. Olha aí, tinham planos, então provavelmente o nome da mãe da Kate... Seria Fiona. Tem o nome da mãe dela em algum ponto, agora não vou lembrar, agora, mas tem. Se perguntar é difícil, né? Quem escolheu usar o AE, o símbolo AE, essa letra que é o seu nome? Essa letra em latim. Que é o A e o E colado? Foi o próprio Barry Letts pra dar um clima. Latinidade. Pra dar um clima. Fica maneiro. Um clima de suspense, de eerie, né? Aliás, esse é um arco que ele, vou usar aí a minha expressão de novo do fede a Hammer. Né? Pra caraca! Ainda mais que a gente sabe que tem uma relação muito próxima de Doctor Who com a Hammer. Porque, enfim, tem muita gente que escreve pros dois. A gente já teve Peter Cushing fazendo Doutor e Peter Cushing era gigante da Hammer. Também, que fez episódios de Doctor Who. Esse arco, em especial, o primeiro episódio no comecinho dele, é Hammer 1000%. 1000% Hammer. É idêntico. E é muito legal. Eu gosto muito dessa bem atmosfera. Exatamente. E falando em Nicholas Curtin, ele é a voz da BBC 3. Ali o cara sabe aquele cara This que is fala? BBC 3. Exatamente. É o Nicholas Curtin que fez a voz. Legal. Muito bem. Voz. A gente falou aí do encantamento que o mestre faz ali pra summonar, né? Ikoei Quasal. Na verdade é o que vem antes do Ikoei, é a parte que parece gibberish. Isso. Não é latim, não é gibberish. Na verdade, nada mais é do que a música Mary tinha um carneirinho ao contrário. É na pegada, por isso que eu falei, na pegada Xuxa. Porém... Se fosse no Brasil, no universo paralelo onde é Dr. Ken e não Dr. Who, claro, certeza que é hilariaria essa merda. Mas com certeza. Você pode ter, a galera que tá escrevendo aí, os fãs roteiros aí de Dr. Ken, sancionados por nós, pode botar aí. Por favor, anotem isso aí, cara. Por favor, Xuxa fez parte da minha infância. Amo a nave da Xuxa. Xuxa é uma extraterrestre. Olha, não pegou fogo à toa, né? Fica tocando essas porra ao contrário. Vai brincando. Ela é uma menina de Deimos, é por isso que pegou fogo. Mas tem outra curiosidade dentro dessa curiosidade, que é uma subcuriosidade. Caraca, é curiosidadeception. Isso, exatamente. Que é o seguinte, eles não iam usar essa música. Eles iam usar o Pai Nosso. Aí ia ser foda. Eu vou te falar que, maluco, quem ia descobrir essa porra? Só se alguém pegasse por um acaso e rodasse o episódio ao contrário. Que não tinha como, porque se eu passar na TV, só se alguém, sei lá. Não sei, você concorda que é difícil? Dá pra gravar e botar ao contrário em algum aparelho, sei lá. Mas em quantos anos eles iam conseguir fazer isso naquela época? Não sei, gente. E talvez foi uma parada mais preventiva, do tipo, não vão fazer, porque vai que no futuro alguém consegue virar essa merda e processa a BBC. Eu acho que dava pra virar até naquela época já. Não, já devia dava dar, pra fazer, mas era mais né? trabalhoso. Hoje em dia qualquer um consegue fazer isso. Super tranquilo. Mas eu acho, enfim, ia ser o Pai Nosso ao contrário, que é maneiríssimo. Porra! Ia ser bem do mal, né, gente? Só Mary tinha um carneirinho. Um carneiro negro do inferno. E a igreja explodindo ali no final... Era uma igreja de verdade, não, mentira. Não era uma igreja de verdade, era um modelo, era uma maquete. Mas as pessoas realmente acharam que era uma igreja de verdade. Pode crer. E eles escreveram pra BBC falando, mas que blasfêmia é essa? Vocês explodiram uma igreja. Ou seja, ia dar treta eventualmente. E a BBC falou, não, gente, nós não explodimos nenhuma igreja. Gente, era uma maquete. Podem ficar tranquilos, nenhuma igreja foi danificada nas filmagens deste ar. Tá tudo bem, pode ficar tranquilo, não tem problema nenhum. Muito bem, né? A gente falou aí que o doutor recitou, né, uma canção venusiana ali pra afastar o Bock. Canção de Ninar venusiana. É uma lullaby, né? Isso, canção de Ninar. E no episódio Curse of Peladon, ele vai citar essa lullaby de novo, inteira, completa. Ali ele falou só um pedacinho, que né? Dos 3 olhos? Né? Isso, dos 3 olhos e tudo mais. Além disso, na cena em que o doutor tá quase morrendo e a Joe tá lá desesperada, né? Aí o cara fala assim pra Joe,
onde a vida há esperança. Sim, sim. Essas são as últimas palavras do Terceiro Doutor pra Sarah Jane em Planet of the Spies, que é do mesmo roteirista. Sim, é que ele deve ter gostado da frase, né? Sim. Mas olha como esse arco, agora a gente falou meio que brincando, mas é uma verdade, como ele antecede várias coisas que foram usadas depois, né? Sim. O Osgood, a música, exatamente, as últimas palavras. Tá tudo o ali. O lance do demônio mistificado e a explicação que a gente vê lá na frente. Tudo faz sentido, cara. É muito bom. Sim. E temos aí a novelização em português deste arco, né? Sim. Temos aí a Doutor Who e os Demônios. Com acento agudo, não com acento com acento circunflexo. agudo em Demônios, né? Do Barry Letts. Grande beijo pro Cairo, que está em Portugal. Exatamente. Saiu em 1983, um ótimo ano, melhor ano que existe, né? Que foi o ano que eu nasci. Olha aí. Na Tem coleção um outro ano muito Andrômeda bom também. do Editorial Presença. Eles lançaram 10 novelizações de Dr. Who. Sim, tem a Arma Total. Isso. Tem... Os Abomináveis Homens das Neves. Tem esse O também. Dia dos Daleks. Esse tem mesmo. vários. É bem legal. Os Monstros Marinhos. É verdade, Demônios Marinhos. A gente tem, assim, é fácil de achar no Brasil. Sim. Só tem que dar umas caçadas aí nas estantes virtual da vida, mas tem por aqui perdido, sim. Quem quiser, encontra. Dá teu jeito que tá Quem lá. quiser encontrar e mandar pra gente, a gente também A aceita. gente também aceita, com certeza. Essa oferenda, assim como o Mestre dos Oferendas, né? Exatamente. Nós temos aí continuações do arco The Demons. Sim. Porém, não é bem assim. Não, tem, cânone, tem é continuações cânone. assim. Na real time. É o cano, aquele cano que eu falo que não machuca. Né? Tipo, do bem. Não pegou, não sacaneou nada ainda, então tá bom. Exatamente. Por exemplo, o que a gente tem sempre gosto de usar o exemplo da Downtime. Downtime foi canonizado. Então, cara, pra esse serem também não tem problema. E legal você ter falado de Downtime, porque, olha só, da Real Time, temos o Demons Rising de 2004. Sim, que é bem legal, inclusive. A continuação aí. Cara, a gente precisa fazer review desse, agora que a gente fez com certeza. The Demons. Vamos fazer. E, justamente, nós temos os atores que fizeram Downtime, que é a Kate, que é a Beverly Cressman, e o Douglas Cavendish é o Miles Richardson. E, curiosidade, esses atores eram casados na vida real. E o Miles Richardson, como alguns sabem, é ninguém menos do que Brax. Olha lá. Brax é até o Ninguém irmão menos. do doutor, cara. Tá vendo? Na Big Finish o cara tá até hoje fazendo esse personagem maravilhoso. Exatamente. E nós também temos, também da Real Time, muitos anos depois, 2017, super recente, temos White Witch of Devils and... que é também, né, da Real Time e tudo mais, é um filminho com foco na família da bruxa, da Hawthorne. Sim, e tem a atriz fazendo a personagem de novo. Tem, a mesma atriz. Inclusive, eu acho que a capa é ela. Que é a Damaris Heyman. A Damaris é a bruxa, né? Faz sentido. Exatamente. Só que essa não é uma escrota. Detalhe que essa atriz, a Damaris Heyman, ela hoje tem 91 anos, ela ainda está viva. Sim, ela não morreu. Ligado. Ela tá aí, continua maneiro. Firme na atividade. Olha, uma Damaris legal. Uma Damaris legal, pra caramba, mas é uma bruxa. Mas é uma bruxa do bem. Aqui no Brasil a gente tem a Damaris bruxa do mal. Exatamente. Deixa ela saber disso. Temos também o livro de contos Olive Hawthorne and the Demons of Devil's End, da Telos. Telos Publishing. Que publicou muita coisa de Cyber. Isso, que é uma antologia aí de continhos, todos ali baseados na família da Hawthorne e tudo mais. E também da Real Time, para finalizar, temos o Return to Devil's End, de 1993, que na verdade é um documentário que levou os atores John Pertwee, Nicholas Kearney, Richard Franklin, John Levine e Christopher Barry de volta a Aldbourne, que foi onde eles filmaram, para relembrar as filmagens que era onde eram os confins do diabo, né? Exato. Os atores foram lá e olha só, não sei o que, foi aqui que a gente filmou. Anos depois, então, mais de 20 anos depois. Outra coisa também que aconteceu há pouco tempo, quando saiu o box de Blu-ray dos episódios do Terceiro Doutor, a gente teve, lembra que teve aquele curtinha que era a Jo já mais velha, maravilhosa, dirigindo a Bessie com o marido, isso. Né? Que a gente sabe que a Jo eventualmente vai casar. Isso. No final desse curtinha, tem ela recebendo, não sei se é um rádio ou uma mensagem de algum jeito, e aí eu não lembro se é o Bento ou se é o Yates, enfim, ela recebe uma mensagem alguém da Unity falando assim, venham porque tem um troço rolando em Devil's End. Ah lá! E aí, né, tudo já linkado. Gente, The Demons é de fato um arco que ele vai ser referenciado aí, vai ser lembrado e é muito a cara, muito cheiro da Era Pertwee, né? Eu acho que marcou muito a Era do Terceiro Doutor. Assim. Sim, cara, é indiscutível isso, e ele né? é bom porque ele funciona também, ele funciona isoladamente. Se você não viu nada de Doctor Who, por exemplo, olha que curioso você falar isso, a gente estava assistindo
esse arco aqui e a sua mãe veio. Sim. Né, aqui em casa. Sim. Né? Não está quebrando quarentena, a gente mora no mesmo prédio, tá tudo safe. Fiquem tranquilos. Não saiam de casa, não vão pra rua, gente. Fiquem em casa. Se puder ficar em casa, eu não saio de casa. casa há muito tempo. Eu não saio de casa. Nossa! A última vez que a gente saiu de casa foi por conta do Nicolas nascendo. Sempre. Não, mentira, a gente levou ele pro pediatra. Mas enfim, máscara e álcool o tempo todo. Mas o ponto ela veio aqui, ela assistiu um pedaço e ela tava envolvida. Porque é uma história fechadinha. Tipo, você não precisa saber o lore, o cânone. Quando você sabe, fica muito melhor. Claro. Mas se você não sabe, funciona livre também. Funciona ele é muito como bem história produzido. solta, independente, né? Não, e ele é visualmente bem produzido. Apesar de ser uma coisa que, obviamente, tá datada dos anos 70 e tudo mais, passa liso. Claro. Nossa, gente, eu acho que assim, se vocês quiserem apresentar o Pertwee pra alguém, usa The Demons. Eu apoio sempre fazendo a ordem, mas se for um caso isolado... Não, tipo, eu quero ver um episódio do Pertwee. Mano, eu escolheria arco, né? The Demons, com sim, certeza. Sim. Sem sombra Cara, de dúvida. The Demons é um dos meus arcos favoritos de Doctor Who. Aí ele chega muito próximo aí de Inferno, que é o meu arco favorito do Era do Terceiro eu acho que eu Doutor. gosto mais de The Demons do que de Inferno, Olha aí. menina. Que bom que você tá falando isso, porque essa é aquela hora que é uma coisa que a gente não faz há muito tempo. Que é o quê? saudade. As nossas notas Exato. de Hartnell a Whittaker para esse arcão maravilhoso, o último arco da 8ª temporada de Doctor Who, The Demons. Tá isso, por favor. Hartnell a Whittaker, 1-13 e por quê? É o Whittaker, né, gente? Justo. É o Whittaker. Cara, bruxaria. Delgadão. Delgadão maravilhoso. Joe Grant. Não tem. Tem uma bruxa no arco. É uma bruxa branca. Eu já falei que tem uma E bruxa. o mestre fazendo artes negras, né? É magia negra, eles falam. Sim, super magia negra. Eu não sou a favor, tá, gente? Não, mas o mestre ele não tem escrúpulos. Mas é um arco você. muito bom. A Unity tá toda presente. A gente tem todo o time Unity. Tem aquele tiroteiozinho bonito que tem que ter com as coisas da Unity. Helicóptero explodindo. Ó, a gente tem um arco brigadeiro. da Unity tem que ter um tiroteio sempre. maneiro ali Senão nem é arco, nem conta. Brigadeiro, Osgood, o Yates e o Osgood. Benton. É todo o time Unity, sabe? Tipo, Pena que o Osgood não aparece mais, mas é uma pena. Mas então, ele aparece neste episódio, então eu acho assim que por conta de tudo e por ser um finale e o Pertwee tá super bem também. Sim, todos total. estão muito bons, assim. O roteiro é excepcional, né? Eu acho que assim, não tem como não dar um Whittaker pra The Demons, porque é realmente sensacional, excelente. E eu estou curiosa pra saber de você, Fred Pavão, a sua nota desse arcão. Olha, eu vou ser muito sincero, eu não lembro se Inferno eu dei Whittaker ou se eu extrapolei de Também Avaliar. não lembro. Na Na verdade, eu nunca lembro nossas notas, sabe? Mas eu vou, pra todos os fins, o Inferno acho que ele tá um pouquinho acima, então eu vou com você, eu vou dar Whittaker. Olha aí. Mas moralmente ele é empatado com o Inferno. Eu vou ser muito sincero, eu não vou lembrar agora, não sei de cabeça agora, mas se eu dei Curador ou Valeyard pra Inferno, esse é Curador ou Valeyard. Se eu dei Whittaker, esse é Whittaker. Tá bom, porque tá equivalente. Mim, é equivalente. Eu amo os dois arcos iguais, por tudo que você falou, tipo, elenco é bom, a história é boa, ele tem um ritmo bom, ele não embarriga em momento nenhum. O ritmo é sensacional, muito bom. A produção dele é muito boa e ele mexe com esse elemento de coisa pra botar em episódio que eu gosto muito, que é essa brincadeira com a criação de mitologia. Eu amo essa parte. De religião. Eu gosto dessas paradas, muito entendeu? Legal. Eu lembro quando a gente revisou o Satan's Pitch, eu também justifiquei que eu gostei por conta disso, porque é uma coisa que eu acho bacana mesmo. É muito gostoso quando eles lidam com esses temas, né? E fora que eu acho engraçado também o lance do o mestre invocando o Azal aparecendo, o Bok eu acho um personagem, apesar de ser zoado a gente brincar, mas é um personagem maneiro. Legal você falar isso de ser engraçado também, porque não é porque era Pertwee que precisa ser duro, que precisa ser... Ele tem momentos soltos de comédia. Que não, assim, tem arcos aí que são super sérios da era Pertwee, que você fala, pô, é um bom arco, mas não tem nada de humor, tem uma ou outra piada. Esse não, esse é engraçado. Tem a Bessie andando sozinho. Você ri, tem o doutor dançando lá no Midsommar. Tem o Brigadeiro de tomar uma, cara. Quer dizer, onde você vai ver isso? Tem momentos, o próprio mestre chamando o Azal, summonando o Azal. Gente, Ico. na moral, não, é maravilhoso. E ele jogando os podres da galera da vila. Porque tá traindo a sua mulher, porque tá roubando correspondência. O Delgado tá brilhando muito neste arco. Como o Delgado sempre, né? é foda. Ele brilha tal qual o fogo do inferno. Réu Delgadão, sabe? Sim. Porque ele realmente era uma presença, né? Como eu sempre gosto de falar, né? Todo arco com o Delgado é um arco a ser valorizado, porque não são muitos. Logo menos, vamos nos despedir do Delgado for good, infelizmente. Né? Mas é isso, cara. The Demons termina aí com nota máxima.
13 ou sabe-se Deus qual nota, porque eu não lembro qual é pois a nota no último, mas é uma nota sempre no topo, porque The Demons é um arcão maravilhoso. O que também é maravilhoso é a gente saber o que vocês acharam, coisa essa que a gente tava com saudade, cara. Porque eu vou te falar, né? A gente sabe, é cansativo, né? Muda a rotina. O Nicolas, a gente teve que aprender com os horários dele, porque temos agora... um bebê em casa. Agora a gente grava quando ele tá dormindo, né? No começo, o que acontece? Nesse começo de mês, foi pra gente aprender mesmo quais horas ele dorme. Então, que horas ele acorda. É no meio da tarde, então a gente assiste. Que hora a gente bota ele pra dormir? 8 horas, então é a hora que a gente vai gravar. São nas janelas dele, né? Mas assim, tá confortável agora pra gente. A gente cansa ainda, porque tem que cuidar de madrugada e tudo mais, mas dá pra levar numa boa. Mas precisou desse mês, mas eu vou te falar, foi bom descansar? Foi. Mas eu tava com saudade de vir gravar. Eu sempre estou com saudade porque eu tenho saudade dessa interação com vocês. Porque vocês escutam, aí vocês vêm comentar com a gente no Twitter e tudo mais, nas redes sociais. E também saudade não só da interação, que é a parte mais gostosa, na verdade, de estar no Dr. Brasil. Sim. Mas também conhecer mais sobre os arcos, pesquisar, né? Eu que faço a maior parte da pesquisa, assim. E entender melhor os bastidores de Dr. Who, que pra mim, eu sou muito fascinada por essas coisas, né? Eu gosto muito da parte dos bastidores, saber como foi a produção e como eles filmaram e como foi, não sei o que, curiosidade. Eu gosto muito disso. E também de adentrar na segunda camada que a gente gosta de chamar. Né? Da análise. Então, quer dizer, a gente tá falando de um arco sobre demônios e a gente tá falando sobre religião, sobre o Wicca, sobre deuses, sobre um monte de coisa, paganismo. São coisas assim mais filosóficas. São as questões que são levantadas... que o episódio traz. Então, essas partes são muito legais. E a gente sempre recebe e-mails e coisas nas redes sociais falando, pô, que legal, nem tinha pensado nisso, mas que bom que vocês falaram. Pois é. E essa parte é muito gostosa, né, cara? Então tava com saudade, com certeza. Pois é, por essas e outras foi legal voltar com esse arco em específico, né? Tô muito feliz da gente estar comemorando mais um ano de Dr. Who Brasil. 9 anos de Dr. Who. 9 anos, a gente quer também aproveitar aí. A gente sempre pede feedback de vocês em relação ao episódio, né? O que vocês acharam desse arco? Qual é a sua experiência com ele, mas a gente estica um pouquinho. Qual a sua experiência com o Dr. Brasil? Exatamente. Qual a sua história com a gente? Quando a gente começou essa nossa bela amizade? Porque eu encaro vocês que escutam a gente como nossos amigos. Com toda certeza. Certo? Então não deixe de se comunicar com a gente aí, de fazer esse ritual de invocação da gente aí na sua tela do computador ou do seu celular. E para isso, como sempre, redes sociais, né, cara? Tanto Facebook quanto Instagram, quanto aquele pássaro ali que era estátua, mas a Azal deu vida, que é o nosso Twitter, você encontra por qual usuário nas redes sociais, Thaís? Dr. Who Brasil. Só procurar o Dr. Who Brasil. Caso você não siga, já começa a seguir aí pra gente começar essa amizade. Vai durar mais 9, mais 99, mais 999. Quantas zeras e eras aí estivermos aqui na ativa. Não deixe também de seguir aí, assinar o feed no seu agregador de preferência para você não perder nada que sai do DWRcast na hora que sai, seja ele review da série clássica, da moderna ou do News, que sai no domingo de manhã. Pois é. Que vai voltar também, a nossa âncora está ansiosa para voltar com o nosso, com o nosso jornal semanal aí. Sim. E uma outra coisa que a gente sempre lembra, agora que voltamos, é bom lembrar, né? Nós estamos aí no Apoia-se, que é o nosso financiamento coletivo. Com então, certeza. Caso você queira ajudar com mais que o seu compartilhamento, a gente sempre fala isso aqui, seu compartilhamento é importantíssimo, a gente valoriza muito, é muito especial pra gente, o tanto que você compartilha e comenta, mas caso você queira apoiar aí com mais do que só com compartilhamento, e sim com dinheirinhos, fazer uma oferenda aí em dinheirinho, tanto um dinheirinho ou um dinheirão. Dólares. Você vai lá, reais, né? Porque reais, dólar não dá, No né? Dólar não caso dá porque reais, é muito caro. Você vai lá em apoia.se/Dr. Brasil, começa a apoiar, começa a fazer a nossa Tardes ficar cada vez maior por dentro pra gente gerar mais e mais conteúdo gratuito aí pra todo mundo, falando de Dr. Who aqui no Brasil. É isso aí. É isso. Por hoje é só. Foi muito bom ter esse descanso, mas é muito bom voltar aí pra papear com vocês, nossos amigos aí espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Não é? Até nosso próximo encontro. Aquele abraço e falou. Falou, tchau, tchau. Esse podcast conta com o apoio dos nossos companions do Apoia-se: Bibiana Rossi, Mariana Maes Pirolo, Michele Mantovani, Telo Caetano, Rodrigo Cruz, Danilo Ferreira Rossi, Matheus Pereira Flores, Caio Sanches Rodaelli, Rafaela Ackerman, Thiago Silva Querentino, Will Sartori, Karine Filgueira, Duda Saturno, Malcolm Bauer, Leonardo Pereira Toniolo, Rubens Gomes Passos Neto, Débora Santos Almeida, Ana Clara Fonseca, Kátia Valéria Favalli, Otávio Ferraz, Cássio Raim Félix, Alexandre Brito, William Eduardo Proença de Carvalho,
Luna Carrilho, João Paulo Ranque, Alexandre Machado Deus Ajute, Gabriel Martins dos Santos, Jair Curciol Filho, Rogério Kobayashi Tanamates, Letícia Bogdan, Natália Mantovani, Bárbara Cristina Ferreira Gomes, Wesley de Souza, Bianca Bueno, Sabrina Fernandes e Douglas Bride Rosa. Torne-se também um apoiador em apoia.se/Dr. Who Brasil.